leitura de um tema que ela mesma escreve. Aí depois a Rose faz o Evangelho e a Dona Eneida faz a prece. Na verdade, esse texto até eu peço desculpa antecipada, porque eu escrevi agora há pouco o nosso tema, né? Mas é uma coisa que já me persegue há bastante tempo, apesar de meus velhos e tal. Então, não reli o suficiente, mas conto com a compreensão de vocês. Quando penso em paciência, imediatamente me vem à mente as grandes árvores. Aquelas com seus troncos largos, cheios de marcas, com seus galhos retorcidos e raízes poderosas fincadas profundamente no solo. E muitas vezes esparramadas para se apoiar e firmar na superfície da terra. Quanto elas teriam para nos contar se nós as entendêssemos? Quantas histórias de persistência, de lutas pela sobrevivência desde o parto de sua vida ao romper a semente, a busca da luz fora da terra e do alimento e a água sob ela. Devem ter enfrentado o frio, o vento forte, inundações, algumas tempestades, o solo escaldante e até, quem sabe, a seca. Quanta luta nos tantos anos de sobrevivência e enfrentamento aos mais diversos desafios da sua existência, sem desistir. Acho que com cada um deles também veio uma força quase incompreensível, mas maravilhosa em viver a sua vida e voltar a sorrir em flores e frutos a cada nova primavera, espalhando assim beleza, perfume, alegria, quem sabe alimento, mas antes de tudo a possibilidade de novas sementes e com elas novas e delicadas vidas. Para isso, ela não precisa, como nós, pensar em ter paciência, ou mesmo cogitar em desistir por falta dela, pois o que importa na natureza é o existir a cada momento, resistir, se possível, a cada desafio, trocar com cada ser ali existente e com a terra onde está, fortalecendo sempre a cada nova estação, ano após ano. Se paciência tem a ver com fé, creio que para nós tem, como estar aqui agora, estar no aqui e agora, sem a ansiedade com o que virá, nem a inquietação com as lembranças que nos fizeram desistir outrora. Aprendemos a controlar essa e outras tantas emoções para conseguirmos nos acalmar, saber esperar com mansidão e humildade, para podermos tomar as decisões certas, no tempo certo, com perseverança e confiança. Aprendendo a esperar sem perder a esperança, pois tudo acontece no tempo certo, que por vezes não entendemos bem. Temos que lembrar que cada um e cada coisa que está em nosso universo, exterior e interior, tem seu próprio tempo e seu ritmo único. Então, por que ficamos a querer controlar tudo com a nossa comum impaciência, achando que temos o poder de definir não só a nossa vida e nosso destino, ou o que se apresenta para nós, mas por vezes ousamos interferir até mesmo na decisão e vida dos outros? Tanto mais a natureza tem a nos ensinar em saber viver e fazer o que é preciso a cada momento. E as árvores são mestres nisso, com força, persistência, beleza e, sobretudo, paciência. Para nós, quem sabe, poderíamos falar em sermos mais benevolentes com o nosso estar aqui, agora, e com tudo e todos que nos cercam, com fé, gratidão e amor à vida, e com a consciência da oportunidade dessa existência, que certamente nos foi dada com muito, mas muito amor. Graças a Deus. Então vamos ouvir o Evangelho
Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mandamento maior. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Que assim seja. Então, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo poder, toda bondade. A Jesus, o nosso mestre e amigo, aquele de todas as horas, o caminho, a verdade e a vida. E assim envolvidos também por espíritos amorosos que aqui se encontram para o nosso encontro fraterno, estamos felizes, tranquilos, serenos, em paz, para ouvirmos a explanação do nosso amigo que chegou aqui com tanto carinho, com tanto amor, para nos trazer essas lições tão bonitas, dessa doutrina amada, dessa doutrina que nos inspira, dessa doutrina que nos faz compreender melhor as verdades da vida, as leis do nosso Pai. E assim, irmanados, tranquilos, serenos, felizes, a gente agradece já a espiritualidade superior, a esse irmão que é o dirigente desta casa, desencarnado, esse amigo que está sempre conosco. Também a diretoria dessa casa, que nos aceita, que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. E assim, agradecidos, nós vamos abrindo os trabalhos, o estudo da noite de hoje, com o nosso coração aberto a todas essas lições que vêm do alto, através do nosso irmão, a nós. Que assim seja. Que assim seja. Bom, irmãos, primeiramente, boa noite para quem não dei. É uma graça de Deus para nós nos reunirmos. Eu, em particular, agradeço cada vez que tenho essa oportunidade e responsabilidade. E quando nos reunimos para conversar sobre um tema da doutrina, com pessoas que estudam a doutrina, que entendem a filosofia, a ciência e a religião que é o Espiritismo. Cada vez que eu venho, não pensem vocês que eu não fico impaciente, que eu não fico nervoso. Ansioso. Né? Nervoso, mas logo vai passando quando a gente recebe o apoio dos irmãos espirituais, os dirigentes espirituais da casa, os nossos mentores individuais, né? Isso vai nos dando algo que hoje nós resolvemos falar sobre esse tema que todos conhecem um pouco, foi bem discorrido sobre nossa irmã, necessidade, o porquê que temos que ter paciência. O Evangelho nos traz em vários tópicos isso aí, mas hoje eu vou
falar sobre isso, como está no Evangelho, mas também vou dar um outro enfoque, porque eu fico perguntando sempre, as pessoas sempre têm, perdi a paciência. Eu tenho pouca paciência. Raro é o irmão, como chegou para mim e disse assim, eu tenho paciência. E às vezes aquele que acha que tem paciência é o que mais interpela antes de o outro terminar. Mas cadê a sua paciência? Não estou dizendo que é um mito, mas eu sei que eu tenho irmãos assim também, irmãos de sangue, que são impacientes. A minha filha é impaciente, não sabe ouvir a gente terminar de explanar. E daí eu pensei bem, eu também sou assim. Não é à toa que eles são, eu também sou assim. E fiquei pensando muito sobre, como disse a nossa irmã, saber esperar o momento sem ficar ansioso, né? Sem ficar ansioso. Ter consciência de que tudo já foi estudado, já foi previsto para nós evoluirmos e Deus permite que aconteça o que nós nos rebelamos. O que nós estudamos, todos nós aqui acreditamos em quê? Deus comanda, Deus permite que aconteça conosco. Nós não somos fantoches, que ele mexe assim e faz o que ele quer. Não, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Mas ele permite que aconteçam os fatos inesperados que normalmente nós achamos tão desagradáveis na nossa vida, ou na vida de outro, ou de amigos. E lá no nosso íntimo, mas por que acontecer? Por que essas crianças de 15, 17 anos hoje morreram tudo essa noite ali, atletas, né? Por que isso? Por que aqueles irmãozinhos lá no Flamengo, há 3 anos atrás, morreram queimados? Que barbaridade, tudo de crianças. Primeiro pensamento até de nós, que nos chamamos e somos, porque acreditamos na doutrina, espíritas, não quer dizer que nós trilhamos tudo, porque ninguém trilha tudo, senão não estaria nesse plano que nós estamos. A gente, às vezes, por que isso? E daí esquecemos a nossa doutrina. Esquecemos que Deus está no comando e permite que aconteça. Nada é grátis. Eles eram tão bonzinhos. O que eles foram na última encarnação ou na outra? Eu não sei. Falta o que para nós? Conhecimento da vida passada daquele irmão. Falta nós saber alguma coisa sobre aquele irmão. Tem um livro que o Chico, né, psicografou, que é livro Rumo Certo. Né? Rumo Certo. Ele então diz assim, devemos nos observar a nossa conduta nas inter-relações pessoais. Onde? Primeiramente dentro da nossa casa, da nossa família. A gente às vezes deixa por último a família, a gente cuida da nossa boa relação com o companheiro da casa espírita, com o vizinho do prédio, com o amigo lá do futebol, do tênis, ou de algum lugar social, ou do trabalho. E a gente, com os da casa, a gente não tem paciência. Normalmente, achamos que eles têm que saber tudo que nós gostamos, tudo como nós queremos. Então, falta de paciência em tantos lugares, né? Quantas vezes nos correspondemos, né? Aquilo que nós falamos e nós não agimos com o que nós acreditamos. E nós não temos paciência de esperar o tempo do outro, nunca deixando de ser, também ele diz lá, duro na hora certa, duro no sentido de firmeza. Não quer dizer que nós sermos mansos e pacíficos, que nós não sejamos firmes. Como o Mestre Jesus nos mostrou, quando vai no templo e estão fazendo comércio a um lugar que é de oração. E aí ele mostrou firmeza e vamos se posicionar em seu lugar. Isso aqui não é lugar para isso. Né? Diga, irmão. Os jovens reclamam que os idosos são impacientes.
Mas eu não sei qual é o mais impaciente, se é o jovem ou se é o idoso. Eu acho que idade não tem, né? Eu vou atalhar um pouquinho entrando no meu. Não, para lhe responder isso, eu vou atalhar dizendo aquilo que eu ia deixar para depois, mas eu vou atalhar para responder. Eu vou dizer o seguinte: o meu enfoque de paciência é o seguinte: a palavra é composta de duas palavras: paz e ciência. O que é ciência? Ciência é conhecimento. Tudo bom contigo? Tudo bom, senhora? É conhecer alguma coisa. Conhecer é tomar ciência. Está ciente de que aconteceu isso? Está ciente daquilo? Isso é tomar ciência. Vocês já se deram conta, em alguma profissão de vocês, quando vocês dominam um tema, professoras às vezes dominam um tema, chegam na aula e dominam aquele tema. Não só professor, mas em qualquer área que a gente estudou, a gente domina o tema, a gente fala com tranquilidade. A gente não se exaspera, a gente não perde a paciência. Por quê? Porque nós temos ciência daquilo. O que nos dá a paciência, a paz, o equilíbrio, a tranquilidade? É o conhecimento. É nós saber o que nós estamos fazendo e por quê. Só que nós temos os nossos momentos porque não sabemos. Por exemplo, vamos ao médico. Está marcado 16 horas o médico. Eu cheguei lá 10 minutos antes até. Eu tenho que chegar antes. O médico. E é 16h30, eu estou há 40 minutos, já estou nervoso. Mas por que? Isso é uma barbaridade. Como é que o cara faz isso comigo? Eu, por acaso, tenho ciência, conhecimento. Por que ele está atrasado? Se ele pegou um acidente na BR e chegou atrasado ao consultório e atrasou vários. Se um dos clientes tinha um problema particular maior e ele teve que dar uma atenção que nós, se fosse conosco, gostaríamos que nos desse. Não gostaríamos que nos tratasse em 10 minutinhos e vem o próximo. Como a gente diz que é assim no SUS, né? Lá ele só remédio, tal, vai, tchau. Aí nós vamos no médico e o médico demora mais. E a gente, por não ter conhecimento ou ciência, nós ficamos fora da paz, do equilíbrio. Não temos paciência, ficamos impacientes. E reclamamos pro vizinho do lado, sabe que absurdo que é isso aí? Ó. Eu falo e ela dorme, coisas assim, né? Daí, não, nada contigo, eu estou falando lá do SUS. Né? Escuta, não fala mal. Eu estou falando lá do SUS, a gente está lá na fila, né? Professor Paulino, só que isso aí é um conceito limitante, né? Se eu mudar para o inglês já perde todo esse efeito aí, né? Sim, mas nós estamos falando português. Não, mas eu digo paciência. Hum. Então não cabe para outros países, vamos supor assim. Cada Ele um. está levando ao pé da letra, a palavra. Não, mas eu estou dando um outro enfoque para nós. Eu sei. Independente da palavra, eu quero dizer o seguinte, que nós só temos equilíbrio. Muda a palavra. Nós só temos equilíbrio e tranquilidade nas nossas ações quando nós sabemos os porquê. O meu enfoque é o seguinte, nós muitas vezes não buscamos, na maioria das vezes, entender o outro lado. Entender o porquê que está ocorrendo isso. Quando nós temos tranquilidade do conhecimento do que está acontecendo, nós achamos normal. Nós achamos normal um cachorrinho, tá? Que vai latir, incomodar os vizinhos, mas coitadinho, é um animal irracional. Aí ele é irracional, nós sabemos que ele é irracional, né? E aí nós achamos que, pô, o cara não tem paciência com o coitadinho do animal, né? Eu peguei o pote de comida e ele veio me morder. E eu entendo, ele não quer que tire a comida. Aí nós temos com ele paciência. Nós aceitamos. Quando nós conhecemos ou achamos que o outro é inferior a nós, aí a gente se mostra mais caridoso, mais humilde. Mas com o nosso semelhante, nós temos dificuldade. A gente acha que todos nós somos iguais. Pelo amor de Deus, nós não somos iguais. Fizemos 50, 60 ou mais encarnações, cada um com experiências totalmente diferentes. Diga, minha irmã. Não, é que daí já entra outra palavra, que é empatia, né? Empatia, tem que ter empatia.
para entender o outro lado. Tem que ter Além de consciência. ter a paciência. Tem várias palavras. tem que ter Consciência. Eu uso assim as palavras porque é uma maneira da gente se dar conta. Nós temos que ter conhecimento, temos que agir com consciência. Haja com consciência. Haja com o pensamento tranquilo, Tolerância. sabendo das coisas. Tolerância muitas vezes, né? As pessoas às vezes não toleram nem uma criança pequena num avião que está chorando por sensibilidade, né? Então aí entra a empatia, entra com a criança, com a mãe da criança, com a situação toda e a tolerância. Então, Mas nós não mansidão. podemos nunca deixar de ser firme. Eu já viajei em avião e o menino nas minhas costas dando pontapé nas minhas costas aqui. E a senhora do lado, a mãe dele, quieta. Aí eu me levantei e falei com a criança: filho, tu tá me machucando minhas costas, não faça isso. Esperando que a mãe dele se indignasse. Não, ela ficou quieta. Não é comigo, nem é meu filho. Né? Então essas coisas assim, às vezes, aí a gente tem que ter paciência. Onde é que vai tirar paciência? Onde é que vai tirar paciência para isso? Tem um momento que a gente perde a paciência, porque nós estamos atrasados. Paciência é algo que nós temos que adquirir, como temos que adquirir o quê? Não julgar o próximo, que nós julgamos. Praticar o perdão, que nós não conseguimos praticar o perdão Mas isso não plenamente. acontece com Mas o bebê, que com bebê aconteceu com a nasce, sua né? situação? Aí a mãe não falou nada, Nada. o senhor continuou ganhando. Não. Aí o garoto, eu falei firme com o garoto. Ah, tá. Não faça isso porque está me machucando e você está errado. Aí ele se assustou, era um guri de uns 5, 6 anos, e ele parou. Mas foi incômodo para mim me levantar e falar isso na frente de outras pessoas. Né? Porque vários devem ter ficado pensando, Mas como foi é pra ignorante ela, né? esse Sendo homem? a mãe, né? Como é ignorante esse homem fazer isso? Hã? Acho que não. Acho que Vergonha não, pra mãe também. dele. É, também acho. Não, eu agi pensando nisso. Ele é ignorante, A rainha era mãe dele. Ela não reagiu. Mas infelizmente tem pessoas, meu irmão, que pensam assim, tu não pode chamar a atenção de uma criança, porque daí hoje nós estamos no outro Hoje em mundo. dia. Entendeu? Hoje em dia é assim. Mas, Acho que está mudando. Acho que está mudando essa consciência. olha, parece nesse último ano que está começando a reverter, porque os pais jovens estão vendo aonde estão levando os filhos deles. Os abusos que eles estão fazendo. A tirania que eles estão fazendo São com eles seus que pais. mandam, né? As Sim, crianças tudo, que tudo. mandam. Criança escolhe o restaurante, escolhe onde sentar, escolhe a comida. E com aqueles mais antigos, que nem o Ronaldo, nunca acontecia isso. Nunca. O Ronaldo é que dizia. Nunca. Na verdade, o Ronaldo não deixava. Né? Então, quando nos falta o conhecimento ou a ciência, deduzimos erradamente e perdemos a paz de espírito. É nesse enfoque que eu queria levar. Né? E a gente dá valor para coisas assim, modernas, novas, que lançam, e a gente dá um valor agora da moda IA, inteligência artificial. E uns têm medo, inteligência artificial, daqui a pouco os robôs estão comandando a gente, fazendo o que querem, porque toda a tecnologia que existe, hoje tu não precisa nem falar no telefone, deixar o teu telefone ligado aqui, e tu fala em um assunto, determinado assunto, daqui a uma meia hora tu vai ligar, começa a chegar um monte de oferta daquilo. Mas como? Como é que pode? Por quê? Porque eles nos filmam, mesmo a gente sem saber de tudo que é lugar. Eles estão hoje nos filmando. E aí a gente dá um valor, é um perigo, essa inteligência artificial, onde é que vai nos levar? Mas eu digo assim, existe uma inteligência acima dessa inteligência que nós devemos chamar de IN, né? Inteligência natural, que é a natureza, que é Deus. Essa é um computador acima de todos os computadores. Aqueles computadores que tem feito pelo homem, ele é programado pelo homem. O homem programa as reações, ó, quando acontecer isso, faz isso e tal. Não adianta, ele não está em sentimento. Agora, a nossa inteligência natural, comandada pelo Criador, essa, além de saber tudo, permite o que é para ser melhor. Melhor para a evolução do ser humano. Não melhor para mim, ou melhor para o irmão, né, ou melhor para a irmã. Não. Melhor no sentido de ganhei mais isso. Não. É melhor para a minha evolução. Eu não sei onde é que eu estou deficiente.
Então, vai acontecendo os episódios da nossa vida. E nós vamos ter que ser provados. Nós estamos num planeta que é uma escola. Então, nós temos que estar sempre sendo testado. Ah, ele acha que já que é paciente? Então, vou largar uns pepinos para ele, vamos ver até onde vai a paciência dele. E nós vamos ver que a maioria de nós não tem essa paciência plena. A gente vai até um ponto. Ali para diante, que nem disse, não, daí não dá para aguentar. E é verdade. Nós somos limitados. Nós fazemos a caridade? Fazemos. Até ali. Ainda somos egoístas. Se o nosso filho, se a nossa esposa está passando mal, primeiro eu vou cuidar dela. Pô, mas o vizinho ali... Não, eu tenho que cuidar aqui. É ainda o meu mais próximo, é aquele que está comigo. Então, ainda é um pouco egoístico. Às vezes é menos do que o outro. E olha que Jesus mostrava. Ele ia e ensinava a salvar quem? Os estropiados, os doentes. Ele não se preocupava com os que estavam ricos, autoridade. Não. Agora o que estava roubando, né? Roubando e cobrando a mais, e por isso ficou rico, aquele ali precisa de educação. Né? Eu digo sempre nos hospitais, os médicos, melhores médicos atendem aonde? Nas UTI. Né? Na CTI, UTI. Agora, tu vai no clínico ali, já é o médico que vai atender, te dá remédio, dor de cabeça, dor de barriga, vai fazer exame para me ver o que é. Agora, aquele que tem que tomar decisão, que tem que ter mais experiência, está na CTI dos hospitais. Então, é a quem nós temos que dar mais atenção, né? Sempre. Então, Deus coloca no caminho inimigos do passado, ou inimigos dessa vida mesmo, que a gente nem sabe que são nossos inimigos. E o que acontece? Eles ou pensam ou agem diferente de nós. Para quê? Para nós refletirmos um pouco qual é a melhor forma de ajudar aquele irmão. Nós normalmente condenamos, né? Normalmente não aceitamos aquele irmão porque ele pensa diferente de mim. E aí tem gente que sabe usar isso e usa para ver um país que, ou tu é branco, ou tu é preto, ou tu é político do Bolsonaro, ou do PT, ou tu é homossexual, ou heterossexual, e assim vai. Vamos dividir as pessoas, né? Por que isso? Por que isso? Nós somos todos iguais, e tudo filho do mesmo Criador. E o mesmo Criador, né, ele quer uma coisa para nós. Que a gente, além de evoluir, que nós sejamos felizes. E ser feliz é uma escolha nossa. É uma escolha nossa, ser feliz. A gente pode ser... Tem pessoas que a vida inteira reclamam de tudo. Eles só veem... esse copo só tem um pouquinho de água e o resto tudo vazio. E nós procuramos ver, ainda tem água para nós beber, que bom, né? Vamos ver a coisa boa. Não ver o que falta para nós. Né? Não ver a inveja. Às vezes, pois é, o fulano, a fulana me contaram lá o episódio, mas também ela sofreu. Coitada, a mãe não podia dar, dava só o necessário. E ela via na escola os outros recebendo coisas mais modernas, melhores, mais bonitas. Então ela sofreu a vida inteira. Eu digo assim, ela teve inveja a vida inteira. Ela foi invejosa. Ela queria o que o outro tem. É aquela velha história, né? A grama do vizinho é mais verde, mais bonita que a nossa, né? Sempre. A mulher do vizinho é mais bonita. Tudo do vizinho é melhor, né? Então, a gente tem que dar o nome aos boi. Quem é invejoso, é invejoso. Tem que aprender, meu filho, você está errado. Você tem que aprender que Deus te deu isso aqui. Se contente com o que Deus te deu. Quer melhorar? Faça força, trabalhe, se esforce para isso, né? Mas para isso, nós precisamos estudar. Mas estudar na escola normal? Não, estudar o problema, como resolver isso. Ter consciência, ter conhecimento, né? Nós precisamos ter isso. E se vocês se derem conta, na maioria das vezes, nós não sabemos. Não digo nem não sabemos tudo, ninguém sabe tudo. Mas nós não sabemos tudo sobre aquele assunto. Nós não sabemos. Nós temos muito acho. Eu acho que a gente acha, a gente julga, mas não estuda o assunto. Por que está acontecendo isso e a fundo? Não vemos. A gente só perde a paciência. Isso a gente perde, né?
com criança, com pessoas que não entendem. Eu tive no supermercado essa semana. Ainda bem que eu tenho alguém que me puxa a orelha, que é a minha paciência em casa, que é a mulher. Ela só toca, olha. Aí eu fui pro caixa para menina, uma menina jovem, ali no coque, né? Era 66,50. Eu dei R$100 para a menina. Aí ela entrou lá e tal. E eu, peraí, eu tenho 1,50 para tu me dar 35 já, né? Que facilita, me dá 5. Pá! Aí gerou problema. E ela, por que não Que é tudo na máquina, né? Bom, no frigir dos ovos, o que aconteceu? Mas... O que aconteceu? Ela me devolveu R$5 assim, que ela me pegou da caixa, 2 de 2 e mais R$1, e ficou com uma nota de 5 no caixa. Eu digo, tu não quer pegar esses 5 e me dar uma cédula de 5? E daí a resposta dela, não, porque se alguém pedir, eu não tenho uma cédula de 5. Pá, aquilo me bateu assim, porque eu tenho facilidade. Mas daí, ao mesmo tempo, eu pensei, mas espera um pouquinho, ela não sabe, não tem mais facilidade. As pessoas não aprenderam mais, nessa geração, a fazer conta de cabeça. Nada de cabeça, não sabe somar, diminuir, nada. Mostrar que o dinheiro vem do ET. Né? Aí a minha esposa, para, deixa, não, tá certo. Não, tá bom, né? Peguei as moedinhas, peguei os troços, levei. Mas por quê? A gente tem que ter a empatia de entender que os outros são diferentes. E que o outro, às vezes, tem dificuldade. Às vezes, não, na grande maioria, tem dificuldade de fazer soma na situação. Então, se a gente tem conhecimento disso, por que a gente não usa? Por que a gente, eu, no caso, ficar nervoso lá porque ela não quis me dar R$5, quis me dar pingadinho, um monte de coisa, 2 de 2, 1, que era melhor para ela. Então, é falta de, na hora, não, pera um pouquinho, ela não sabe fazer conta, não sabe que serve os 5 igual, se ela precisar. Às vezes tu chega já estressado com outras coisas, né? Mas hoje em dia, Soma tudo. esse caso ali é aquele dito, não tem tu, vai tu. Eles não dão treinamento. No meu tempo que tinha o Marazil, tu tinha que trabalhar um monte para ir pro caixa ali, tinha que ter confiança. Claro. Beleza? Agora não, qualquer um já põe ali, porque é só apertar os botões. Aí não põe gente qualificada. É muita açougueira. E também não pagam, né? Também eles pagam menos, querem pessoas sem experiência. Mas olha, mas o grande problema, eu concordo com o Paulo, é falta de treinamento. Em tudo que é empresa, não é o caixa, em tudo que é empresa, em todas as posições, as pessoas querem pegar as pessoas prontas. Só que uma pessoa pronta já tem uma certa idade e já ganhava um salário maior, e ele não quer. Então acontece o que aconteceu, por exemplo, eu cheguei numa idade que eu comecei a avisar a família, eu passei de 55, eu disse, olha, nos próximos anos eu vou ser demitido. Mas por quê, pai? Tu é bom profissional, isso não interessa. O salário é alto e eles contratam 3 pelo meu salário. Aí quando chegou aí pelos 60, contrataram uns 3 ou 4, levaram anos para chegar alguém, 2 anos só para contratar um cara num nível parecido de gerente. Eu estava trabalhando no exterior, tinha que falar inglês, né? E aí, para botar no lugar, mas não interessa, é mais barato. Mas é uma empresinha pequena. Não, Grupo VEG, um dos maiores tem. E era assim, sempre foi assim. Mas se a gente tem consciência, ou seja, tem a ciência que é assim, eu não me abalei. No dia que chegaram, disseram, agora não, estamos dispensando o seu serviço. Não me abalei. A família se abalou, entendeu? Aí, claro, eu fiz aquilo que tinha que ser direito. Nós temos um contrato, vamos cumprir. O senhor entra na justiça. Eu entrei na justiça. Eu tive que ter paciência, por quê? Porque levou 7 anos. Mas eles tiveram que me indenizar com todos os direitos que eu tinha. Né? Tinha que pagar, era um contrato. Contrato no Brasil, se tu tem um contrato firmado de prestação de serviço, se tu é demitido sem justa causa antes, ele tem que pagar a metade do tempo que falta. Então, me pagaram 2 anos. Fiquei 1 ano, pagaram 2 anos. Isso aí a gente tem que ter paciência e confiança em Deus. Daí vem aquela confiança. Minha mulher diz, mas como tu tem confiança? Tu tem confiança, vai chegar tudo na hora certa. A gente morre no dia que está previsto. Quando falta, Deus não deixa faltar comida para os passarinhos. Pô. Ele vai deixar faltar comida para um filho que trabalhe o mínimo que seja dentro das leis dele? Não vai deixar.
Às vezes ele vai te provar. Não, tu vai ter que suar, vai ter que trabalhar mais, mas ou tu tem fé em mim, não, ou não tem. Quando a gente tem fé, é uma coisa assim, pô, parece um milagre. Aí as pessoas dizem, pô, eu estava precisando de acontecer isso. Estava precisando de acontecer aquilo. Mas ele nunca blasfemou contra Deus. Ele nunca se sentiu desamparado. Ele sempre acreditou naquilo ali. Né? Teve paciência. E é o conhecimento. Concordo contigo, em outras línguas vai ser diferente. Mas daí tu vai ter similaridades de caso. É conhecer. Conhecer algo te dá paz e equilíbrio. Sempre que a gente sabe o que vai acontecer, a gente vai tranquilo. Quando a gente vai para o desconhecido, ou vai para uma coisa que tu não espera, tu fica tenso, tu fica nervoso, tu não sabe o que está esperando. Né? E, às vezes, tu toma atitudes equivocadas por causa disso. Então, a gente deve procurar sempre tomar conhecimento. Né? Licença, Paulinho. Diga. Aqui nós estamos em diversas cabeças pensantes. Daqui a pouco alguém vai perguntar sobre o que vocês falaram. Ah, paciência. Sim, vocês têm paciência. O homem deu diversas saídas para a paciência. Ele foi trabalhar no exterior com autoconhecimento, mas os patrões dele nunca disseram para ele, Paulinho, agora você deixa uma semana de lá e vem para cá para fazer um treinamento no nosso pessoal com efeito multiplicador. Vamos multiplicar os teus conhecimentos pelas pessoas que vão assistir e praticar. Às vezes, quando fazem isso, e aconteceu, eu que trabalhei 44 anos em indústria, tenho essa experiência, fazem de matérias técnicas, não de matérias emocionais. Porque o nosso problema sempre é emocional. Nós perdemos a paciência pelas nossas emoções. Né? Quando eu falei para você que eu tinha paciência, por que eu tinha paciência? Porque eu treinei uma indústria em um ano. Enquanto estavam fazendo o prédio, eu estava em salinhas treinando as costureiras e fazendo com que elas produzissem. Quando foram para a sala nova, lá que ficou pronta, elas estavam dando 51% de eficiência. Eu agradeci a Deus. E reuni grupos e grupos e grupos e grupos e felicitei-as. Para elas saberem que o que elas estavam fazendo estava sendo observado. Não só pensando no financeiro delas, como na alegria de poder levar para casa aquele pouco de finanças e repartir com os filhos. Não, e é muito mais fácil nós termos paciência com quem não sabe nada ou com quem nós vamos ensinar. É mais fácil. O problema é quando nós enfrentamos alguém que pensa diferente de nós. Assim como você está enfrentando aqui o conhecimento do pessoal a respeito da paciência. Isso. Então, quando alguém pensa diferente de nós, né, levanta, não, mas olha, que nem levantou a bola, em francês ou em inglês não é o mesmo significado. Tá certo ele? Então, não, mas pera um pouquinho, eu fui paciente porque eu fiz isso. Então, o problema, nós, para tratar com pessoas impacientes, eu sou impaciente, confesso. Para tratar com pessoas impacientes, é nós treinar, ouvir o outro falar e ficar quieto. E ouvir. Isso é muito difícil. Quando eu trabalhava como gerente, diretor de exportação de uma empresa de transformadores, eu ia no exterior, teve caso de eu sentar numa mesa, eu, presidente, e um monte de engenheiro, contador, lá no Uruguai, com a UTE, né? União de Transmissões Elétricas. E o gerente ali que estava descontente, porque um transformador deram problema lá de poste, ele, não, porque isso vocês não fizeram e tal. Daí quando ele terminou de falar, posso falar? Pode. Aí eu comecei a explicar. E ele, pá, atalhou de novo. Eu parei, eu disse, meu irmão, se o senhor não quiser ouvir, eu não falo mais e está acabado. O senhor fala só o senhor. E o meu presidente aqui me cutucando para mim, calma, né, na minha perna. E eu, o que é? Daí a chefe deles, todos, uma
contador disse assim, não, vamos deixar o engenheiro apresentar o porquê antes de fazer qualquer coisa. Daí o cara se segurou. Ficou bravo, daqui a pouco se levantou e saiu. Então, às vezes, nós temos que ser um pouco duros, sem ser mal educado, não é nada. Não, o senhor não quer ouvir, eu não falo, não tem problema. Né? Porque as pessoas têm dificuldade de ouvir. Tem dificuldade. Por quê? Porque eles estão pensando diferente. Aí tu lança algo, começa a falar e ele já quer contestar. Nós, a maioria de nós, somos assim. Eu tenho um irmão mais velho que é a coisa mais difícil. É a coisa mais difícil. Porque ele não sabe terminar de ouvir o que a gente está falando. Né? Eu fui me treinando nisso. Eu fui me treinando devagarinho. Pô, agora eu esqueci. A paciência. Foi uma broma que eles A paciência requer conhecimento. Conhecimento. Ou a gente traz de outras vidas. É a pergunta. Trazer de onde? De outras vidas. O conhecimento, tem vários tipos de conhecimento, cada coisa. Tem coisas que a gente traz de outra vida, mas está dentro de nós. Não traz aquilo consciente, é no nosso inconsciente conhecimento. Mas tem uma série de coisas que nós podemos averiguar, perguntar, se esclarecer, se informar antes de tomada de opinião. Nós tomamos opinião antes de nos informarmos. Então, vai vir aqui, por exemplo, uma palestra, a paciência. A irmã que fez o dever de casa, fez um trabalho sobre a paciência. Eu acreditei que até no Evangelho iam abrir capítulo 9, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, porque aqui vai ter o item 7, a paciência. Né? Então, normalmente eu vou ouvir isso, eu vou estudar um pouquinho sobre isso, para poder o quê? Até entender melhor a palestra, o estudo, o conhecimento, ou poder dialogar melhor, a gente tem que se preparar. Então, de onde é que vem o conhecimento? Do nosso esforço. Causa uma necessidade de esforço. Nós, todos, em geral, temos um limite. A gente tem aquelas acomodado na vida. A gente chega num certo ponto que diz assim, já li tudo, já fiz tudo. Por que eu lhe perguntei? Porque tem muita gente muito instruída e não tem paciência nenhuma. Eles são instruídos em quê? Em conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Técnico. Claro. Sim. Conhecimento técnico. Nunca leram nada sobre amor, caridade, deixar o outro falar e eu vou ouvir. Eu estava falando lá num grupo que era tudo engenheiro e tal, mas eles não tinham paciência. Por quê? Porque eles não aprenderam a respeitar o outro. Então, eles não estudaram isso, eles não tiveram orientação desde pequeno dos seus pais. A gente aprende em casa. Começa em casa. Aprender, escute o mais velho. O que é que dizia na nossa época? Quando os adultos estão falando, os pequenos ou ficam quietos e não falam ou vão lá para dentro. Hoje não. As crianças vêm, tomam conta e chamam atenção. Não, olha aqui, tu tem que parar a conversa dos adultos, presta atenção para as crianças, porque senão tu é um grosso mal educado e tal. Isso, não é isso, meu irmão? Não é isso aí? A culpa de quem? É das crianças? Não, é dos pais e dos tios. Eu era um tio chato. Eu tinha uma sobrinha que chegava para minha mãe e dizia, ô Cecília, eu dizia, tu está falando com quem? Que Cecília? A avó Cecília. A avó Cecília. Ela não é a Cecília, não é tua amiga do colégio. É a avó Cecília, chama ela de vó. Isso é que é respeito. Então eles ficavam incomodados comigo. Esse tio é chato. Aí nós somos chatos. São chatos. Mas essa criança nunca foi ensinada que ela chamando de avó, ela estava já mexendo nos brios da vovó, que ia brilhar muito mais na resposta que ia dar para ela. As avós sempre aceitaram tudo. Sempre aceitaram e sempre vão aceitar, porque são avó. Avó é mãe 2 vezes, é uma coisa espetacular. Os homens que são chatos, porque estão querendo botar disciplina nas crianças. Tá? Raras exceções, como toda regra tem. Né? Mas normalmente as mães são muito mais condescendentes. Eu fiz isso com o filho da minha sobrinha, que é nosso filhado, tem 10 anos.
A minha mãe é bisavó dele. Ô, Tereza. Eu disse, o quê? Ela é bisa, não é, Tereza? A tua mãe não te ensinou, não? Ele olhou para mim, meio assustado. Eu disse, daqui para frente, se eu escutar te chamar a bisa de Tereza, tu não é mais meu afilhado. Não sei se ele gostou ou não, mas... É que agora eles vêm com umas teorias modernas, né? Então diz assim, não, tem que ser amigo. Não, amigo é amigo. Pai é pai, mãe é mãe, avô é avô, avó é avó. Pode ser amiga ou amigo do teu avô, mas sempre do teu avô, da tua avó, do teu pai. Não deixa de ser pai. O pai tem responsabilidade, tem que te chamar atenção, tem que te educar. Os outros não. Os outros não. Não avisa nem de dona. Ô, Tereza. Sim, mas é isso. A minha sobrinha chamando a minha mãe na minha frente pelo nome, Cecília. Eu me incomodava. Então eu era o tio chato. Não tuviste paciência? Naquela época eu tinha menos do que agora. Menos do que agora, porque agora eu tenho pouca, mas antes eu tinha menos ainda. Porque qual era, no caso, a paciência aí? Tem um conhecimento de quê? Que pode ser faltado o respeito? Não. O respeito não deve ser faltado. Mas não é falta de respeito chamar pelo nome. É falta de consideração. Respeito e consideração. E consideração com aquela pessoa que está me educando, que é mais velha, que eu vim deles, dos avós, dos pais. A paciência está no chamar atenção com amor. Isso. A maneira de chamar atenção. Isso. Como chamar atenção. Porque tem que falar assim. Como chamar atenção. A gente não pode ficar bravo, gritando, saindo do tapa para as crianças, não. Mas tem que chamar atenção. Né? Então aqui no... diz assim os livros aqui do nosso amigo, inclusive muito da Joana de Ângeles, em vários livros, né? Então ela diz assim, como nós temos que lidar com as pessoas? Ouvindo tudo que o outro quer falar calado. Entender que os outros têm o direito de pensar diferente. Temos que ser tolerantes. Porque quem ama deve estar... assim, tu ama o fulano? Eu amo a minha esposa. Não, quem ama tem que estar amando. O que é estar amando? Amando do outro. Jesus mostrou isso quando ele entrou lá no meio... Amando de quem? Amando de alguém. Eu, por exemplo, sempre estou amando da minha esposa. Entendeu? Jesus o que fez? Mostrou lá a humildade, lavando os pés de todos os apóstolos. Eu que tenho que fazer, eu que tenho que trabalhar. Hã? Eles viram que eu não estou sozinho nessa terra. Ele também está amando da esposa. Agora, também a esposa que ama, também tem que estar amando do marido. Quem ama tem que estar amando do outro. Tentando servir o outro. É servir. É o que Jesus mostrou, assim, tem que servir, trabalhar pelo outro, ajudar o outro. Né? E não é só a mãe e o pai. Tanto que ele perguntou quando trouxeram, tua mãe e teus irmãos estão chegando. Minha mãe e meus irmãos, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos que pensam que nem eu, que estão aqui me ouvindo. Esses são minha mãe e meus irmãos. Está falando da mãe genética lá, só? Não, porque a mãe e os irmãos é todos que pensam que nem eu. Foi resposta do mestre. Ele nos ensinou, só que, claro, às vezes ele usou muito subterfúgio, muita maneira de se entender, que tem dificuldade. Né? Então, devemos ser pacientes, sermos dóceis e tolerantes com os outros. Amar é ser tolerante e saber ouvir o outro. Ser perseverante na fé, na certeza. A gente muito fala em fé. Certeza em Deus. Né? Certeza em Jesus. Certeza em todos os meus amigos espirituais, que de uma ou de outra maneira nos direcionam, nos orientam, né? E nós, muitas vezes, fazemos ouvido de moco, ou, que nem um macaquinho, tapamos os ouvidos, tapamos aqui, não falamos com o nosso anjo da guarda. Eu espero que aqui, no nosso nível que estudamos, que estamos praticando, todos façam no mínimo o que eu faço pouco, mas eu, todo dia de manhã, todo dia de noite, na hora de dormir, converso uns 10 minutinhos com o meu anjo da guarda.
com Deus, com Jesus, quando me aperto também. Agradece o dia que tivesse. Agradeço e digo, pai, eu fiz essa besteira hoje, Senhor. Vamos ver se na próxima vez eu consigo mudar isso. Agradeço todas as oportunidades que me dá. A dor, né? Às vezes, e a gente vai aprendendo com a vida pouco a pouco. Ah, então o senhor já aprendeu? Nada, eu estou gatinhando lá embaixo. Por exemplo, eu tinha um problema físico há mais de 20 anos. Ficava frio, às vezes você saía da casa espírita, né? Eu ia pegar o carro lá no frio, 6 graus, 5 graus. E eu entrava no carro e de repente me dava algo que eu começava a tremer. Batia dente. Pá, tinha que ligar ar quente. Porra, até passar. Em casa, estava em casa, às vezes deitado, me acordava, 3 da manhã, batendo o dente, louco de frio. E a mulher, mas que isso? Não está frio. Um dia que não era frio nem nada. Eu me levantava, botava uma blusa, pijama comprido, calção, meia. Ela, mas que isso? Tô com frio. Aí levava um tempo para passear. Essa semana passada aconteceu isso. Não estava frio. Eu estou em casa, deitado, dormindo, me acordei pelas 3, 4 horas da manhã. Comecei a tremer, acelerado, coração. Mas isso não é emocional? É físico? Não, é físico. Não, acontece comigo. Aí o que eu fiz? Eu nunca perguntei para o médico sobre isso. Até hoje eu ia no médico, acabei transferindo e vou perguntar. Mas eu nunca perguntei. Eu digo, é algum desequilíbrio meu. Mas daí, essa semana o que eu fiz? Foi quinta-feira, eu acho. Eu peguei, disse assim, mas peraí. Vamos acalmar, vamos baixar o batimento cardíaco e vai passar isso. O que é isso? Não tem por que isso. Meu anjo da guarda me dá uma força. O meu anjo da guarda é um pajé. Pajé, tu entende de saúde? Cara, dá uma mãozinha aí para me acalmar. Tem que me acalmar. Olha, em vez de levar meia hora a passar, em 2 minutos passou aquilo. Então pode ser emocional. Sempre na mesma hora? 3 horas da manhã, sempre? Sim, é emocional. Para mim é o seguinte, é mais uma vez testando a tua fé. É mais uma vez testar a tua fé. E a gente é testado ao longo da vida, porque às vezes a gente começa a se achar que a gente sabe. E a gente não sabe. Então eu me lembro, depois de uns 5 anos que eu estava no Espiritismo, um dia o meu filho pequenininho, chegou, era a missa de 7º dia de uma avó minha, vamos da igreja, e ele, 1 ano e pouco, ali, ele numa função na hora de dormir, e a mulher disse assim, a gente sempre abusou das mulheres, a mulher dizia assim, tu tem que acordar cedo amanhã, vai te deitar que eu cuido dele. Eu, graças a Deus. Daí lá foi ela cuidar dele, fazer ele dormir, e eu fui dormir. Aí pelas 2h30 da manhã, ela me acorda. Nós já estávamos 5 anos no espiritismo. Daí ela me acorda assim, pô pai, eu acho que é uma coisa espiritual. Mas por quê? Não, ele pega, fica quietinho, eu boto ele no berço no quarto lá dele, na caminha. Quando eu volto para cá, ele começa, ou chora ou ri, varia, chora ou ri. E já fiz umas 3, 4 vezes, não consigo fazer o guri dormir. Tá, traz ele aqui. Naquela época, eu tinha uns 5 anos de espiritismo, achava assim, eu estudava muito, lia muito, participava de sessão mediúnica, né? Não era o doutrinador, era da mesa mediúnica. E segunda, terças e quinta, casa espírita, desde que eu tinha perdido uma filha, né, no acidente. Eu entrei no espiritismo. E daí o guri, traz o guri aqui. Peguei o evangelho, abre, dá para ele abrir o evangelho. Aí ele, criança pequena, mexeu até que abriu. Daí eu li. Parecia não, era uma coisa assim. Crianças, vidas passadas. Era tal e qual o que estava acontecendo. Eu li a passagem, fiz as minhas preces e tal, ele ficou quietinho, ela levou para a cama, deitou ele lá. Ela viu tudo. Eu digo, mas tu sabe fazer isso? Ela como me acompanhava na casa espírita. Não, mas ela sempre tem um complexo que, às vezes, a fé maior ou menor... Complexo de inferioridade. Na fé, ela acha assim, não, a tua prece é mais ouvida. Eu digo, não existe isso, é mais sentida, pode ser. Aí ela pegou, levou lá, voltou para a cama, o guri, de novo berrou. Trouxe a segunda vez. E eu, não, agora,
fiz tudo que eu sabia que eu podia orar e tal, e pedindo Jesus e tal. Ele se acalma, daí leva ele lá, dorme. 5 minutinhos, aí ela foi levantar de novo, eu disse, segura, não vai. Mas como não vou? O guri está chorando. É um teste. Vamos ver. Se Deus quiser, ou Jesus, na época, não me lembro o que eu usei, eu estava indo naquele aprendizado, quiser que é para acontecer e ele ficar chorando, ele vai ficar chorando. Ou senão ele vai parar daqui a pouco. Deixa lá, não vai lá. Chorou. 3 minutinhos, quieto. Já era das 12h30 às 3h30, nós ficamos com essa ladainha, vai e volta, e abre o evangelho e tal. Aí quando eu disse assim, entrego na mão deles. Ele, o pai, vai saber o que é melhor para ele. Pronto. Ele só se acordou às 11 da manhã. O que era aquilo ali? Dizendo para mim, tu está estudando aí 2, 3, 5 anos, está achando que já sabe acalmar ou tirar um obsessor? Não é assim, meu filho. Fé. Precisa ter fé. Então, de tanto em tanto, nós somos provados. Na escola, nós estamos na escola, a gente faz uma prova só? Não. Tu faz várias provas no ano da mesma matéria, de matemática, de português, várias provas. Não é? E fora os outros anos. Então, nós estamos aqui pouquinhos anos perto da eternidade na Terra, vamos passar por provas repetitivas até ver se nós estamos realmente agindo dentro das leis do Pai. Em várias coisas. Na paciência, na fé, no amor ao próximo, na caridade. Nós vamos passar por várias. Não adianta dizer assim, não, eu fiz tudo, aquela pessoa é tão boa, não tem mais que passar por nada. Se não tem mais que passar por aprendizado, porque essas oportunidades que a gente acha ruins são aprendizado, se não tem que passar por isso, infelizmente, eu vou dizer para vocês, vai morrer, vai desencarnar, vai nascer lá para se preparar para outras provas. Se não tem mais nada para aprender, então desencarna. Para que está perdendo tempo aqui? Não é verdade? Não é verdade? Nós não estamos aqui para aprender e tem que passar por experiências que nós achamos desagradáveis. São as provas. Na escola, nós estamos numa escola chamada Terra, muito atrasada. Eu ouvi outro dia algo muito bonito explicando sobre assim, alguém falou no início, porque não viu Deus, porque não vê Deus. Não sei se tu falou no início antes alguém. Aí a historinha, que talvez alguns já viram, assim, ele falou para a pessoa, escuta, lá os antigos, lá dos árabes, aqueles que moravam nas tendas, né? Ainda tem, mas antigamente era mais comum, né? Morava em tenda, no deserto e tal. Pô, como é que tu ouve? Ele diz assim, não sei como é. Os caras acreditam em Deus, eu nunca vi Deus, você vê Deus. Como é que tu, à noite, se tu ouve um barulho lá de fora da tenda, um animal passando, como é que tu sabe qual é o animal? Se era um camelo, se era um tigre, se era um animal que tem lá, deu alguns animais. Simples. Eu vou depois, olho pelo rastro, pelo tipo da pegada, eu sei qual é o animal. Se eu ouço tal ruído, como é que tu sabe de quem é o ruído? Porque cada animal tem um ruído característico. Pelo som, animal ou pessoa, eu sei o que é. Pela pegada, pelos sinais. Então vem aqui comigo. Olha o céu, olha só essas estrelas. Olha só essa estrela e a lua. Só olha isso. Tu acha que o homem pode ter feito isso? Você pode ser pegada de gente sem pegada do Criador. Esses são sinais da existência do Criador. Fora outros. Mas olha aí, só o céu. Olha o céu de noite. Espetáculo. Aí o irmão cai de joelho e agradece a Deus. Né? E agora, interessante, cai de joelho. Vocês já leram sobre os cientistas que já os Estados Unidos determinaram o quanto a oração faz recuperar a saúde, né, das pessoas, e mais ainda, fizeram um teste com uma quantidade enorme, com ressonância magnética, tomografia, para ver como age o cérebro, mostrando que cresce aqui, o nosso cerebelo aqui na frente, cresce
conforme nós oramos, cresce conforme nós nos postamos de joelho e elevamos nossas mãos ao céu antes mesmo da nossa prece, só na posição de joelho de orar. É impressionante, eles mediram com exames no cérebro, tomógrafos e outras coisas, fazendo as medições. É uma coisa assim, física. Não é questão de fé, de religião. Aquela região fica mais irrigada. Essa região aqui cresce, abre mais a mente, tu abre tua mente muito mais, tua capacidade é maior, né? E tem tantas pessoas que assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, né? Fala assim, claro, tu tá te ligando, vem a assombração para te ajudar, para te encaminhar elas. Tu tem que encaminhar esses irmãozinhos, é o teu trabalho. Mas não, mas eu não quero ver. Eu não quero ver. E eu tenho isso assim bem dentro de casa. Eu tenho um filho que vê uma barbaridade, ele acende a luz, deixa a televisão ligada e quando chega no quarto dele, ele diz assim, vai lá pro quarto aquele lá que entende disso. E manda lá para mim. Ele, não quero. E ele vê desde criança. Hoje ele tem 40 e poucos anos, continua vendo, não quer trabalhar no espiritismo, não quer se dedicar, vai ser tentado, continuar tentado, né? E o interessante é que hoje está aparecendo novos adeptos. Eu estava hoje com a esposa de tarde num centro de tratamento, fisioterapia da coluna, aí virou, mexeu, eu digo, não, eu tenho horário que eu tenho que sair, porque eu tenho que ir às Zimbros de tarde, tem uma palestra espírita lá. Eu sou na espírita. Eu digo, daí faltou a paciência para responder. Eu tinha que responder só sim. Aí o que eu respondi? Meu amigo, eu vou fazer uma palestra na Casa Espírita. Na Casa Espírita só faz palestra espírita. Então, eu sou espírita. Quer dizer, eu respondi assim, tá calmo. Mas daí comecei a conversar com ele. Daí a outra moça que estava trabalhando na coluna da minha esposa, eram 2 atendentes, era espírita. E ela só dizia, é isso mesmo, já disse, é isso. Aí ele começou a me perguntar. Ele disse, não, porque eu sou evangélico e a minha esposa também. E Deus o livre de eu fazer alguma pergunta ou discutir. Eu não entendo esse troço de Santíssima Trindade que tem lá na nossa religião. E eu comecei a explicar, comecei a falar. E ele fazia pergunta e eu explicava. No fim eu disse para ele, na hora da saída, porque ele não parou de perguntar. E daí eu digo, quem sabe tu compra o Livro dos Espíritos, compra ele queria saber quem foi Kardec. Daí eu expliquei quem foi. Como é que ele fez o Livro dos Espíritos? Eu expliquei. E daí, quem sabe tu compra para ler. Porque daí, nessa história toda, ele me contou que ele enxerga, né, que ele tem uma mediunidade tremenda, mas não conhece nada. Mas não tem medo, mas não tenho medo, eu fico tranquilo. Eu vejo eles, vários, vejo. Já experimentou conversar com eles? Não. Então experimenta. Vê se tu pode ajudar, encaminhar esses irmãos. Daí eu compra o Livro dos Espíritos, cara, e o Evangelho, pelo menos esses 2. Aí ele, Deus me, minha mulher se separa de mim, né? E daí a minha esposa depois dizendo assim, não, mas ele vai devagarinho que ela vai aceitar. Sabe que não é assim. Eu tive filho de dirigente da casa que eu trabalhava em Porto Alegre, ele era casado com uma evangélica, era um problema até que se separaram. Porque ele era espírita e ela é evangélica. Aquela evangélica ortodoxa antiga, eles são assim, é coisa do diabo, esse troço, falar com morto, que é isso? Só pode ser coisa do diabo. Então, o problema é esse, os novos já estão chegando, estão se instruindo, isso é muito bom. É bom que venham. E eu digo, olha, todas as religiões nós consideramos boa. Eu digo, a questão de ponto de vista é que nem a gente tirar foto aqui, eu tirar uma foto da Lua. Eu perguntei, tu acredita que o homem já foi para a Lua? Eu acredito. Eu digo, porque tem um monte de gente que não acredita. Imagina se cada 1000 quilômetros, quando eles viajaram para a Lua, o cara tirasse uma foto no espaço. E depois botasse essas fotos tudo numa mesa. O cara ia olhar, quem não soubesse o que era, tudo diferente. Isso aqui é uma coisa, aqui é outra. Aqui é Lua, olha só a Lua. Aquilo lá não tem nada que ver, uns buracos. Aquilo lá não sei o quê. Tudo era a mesma coisa, só que de distância diferente, de ângulos diferentes. Assim são as religiões, vêm com conhecimentos diferentes. Né? É o católico, é o umbandista,
é o evangélico, é o espírita, todos almejam o quê? Deus. Praticar o amor, praticar a caridade, mas cada um com as suas limitações de distância. Não é assim? Isso aqui é Deus. Olha, catolicismo, protestantismo, esse e aquele outro, vem tudo para cá. Vem tudo se basear no... Ele é um só, né? Ele é um só. Então a distância, a diferença de concepção é por causa da distância que cada um está do outro. É isso aí. Deixa eu ver se eu tinha mais algum detalhe ainda sobre a nossa paciência. Eu vi uma palestra do Divaldo que ele diz que os pastores eram os obsessores lá no umbral. Então eles resolveram mudar, mas o fanatismo é tanto, né? Que eles vêm como pastor. E todo esse povo aí é os que estavam lá naquele grupinho, os que seguem os pastores. Cuidado! É lamentável. Um caso desse a gente não deveria rir. Lamentável. Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles fala sobre paciência. Ela lá em 1862 ela veio como Joana de Ângeles. Só que a Joana de Ângeles, ela viveu na época de Jesus. Ela morreu queimada também. Também morreu queimada. Naquela encarnação por ela ser cristã e viúva. Ela era viúva e cristã, seguidora, e acabou morrendo queimada. E ela passa a ser a orientadora do Chico, né? Depois de diversas encarnações. Capítulo 10 do Evangelho fala sobre bem-aventurados que são misericordiosos, né? Perdoai aquilo que diz do nós, para que Deus vos perdoe. Nós rezamos o Pai Nosso e dizemos isso: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como perdoar aqueles que nos ofendem. Mentira, nós não perdoamos os que nos ofendem, então Ele não vai nos perdoar também, né? A gente diz da boca para fora, mas nós não perdoamos. Daí tem um que outro vai dizer: não, eu perdoo. Então tá bom. Mas perdoa e apaga, ou perdoa e vira as costas e muda de calçada quando ele vem, ou vou para lá para não conversar com ele? Não, perdoar não é isso. Perdoar é perdoar, é entender e continuar tentando ajudar ele, mesmo que eu leve patada, né? A fé verdadeira, ela é sempre calma, né? Mas a nossa pouca fé é que nos tira o pouquinho da nossa paciência que nós pensamos ter. Nós pensamos ter. Não, eu já tenho essa idade, tenho que ter paciência. Mas nós não temos. Como diz o irmão, não temos, a gente perde a paciência. Nós não temos. Jesus mesmo nos disse: o que faz mal para nós não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca do homem, né? Por quê? Porque o que sai é nos nossos sentimentos. Aí mexe, não é com conhecimento técnico, conhecimento que nem o nosso irmão que instalou o som, instala as coisas, é o conhecimento de sentimentos. Esses sentimentos é o que nós temos que melhorar, que temos que desenvolver, né? Vamos ter que dialogar um pouco mais com nós mesmos. O capítulo 19 fala: fé transporta as montanhas, né? O poder da fé, lá no capítulo 19 ele fala. Então vamos dialogar mais, conversar conosco mesmo, porque estamos sempre irritados e desequilibrados. Por quê? Agora, por exemplo, eu ouvi o nosso irmão falar novamente, sempre que eu ouço isso eu tenho que dar a minha opinião contrária. Fala-se assim: não, porque lá no umbral, os que estão no umbral, eu vou novamente externar a minha opinião de o que é o umbral. Porque muitos irmãos determinam o umbral como um lugar tenebroso, como um lugar das trevas, como um lugar horrível. E alguns até ameaçam: todos vão ter que passar pelo umbral. Muito bem, muito bem. Umbral da porta, é o lugar de uma entrada de um lugar para outro. Aquilo ali é umbral, é a passagem. Quando nós estamos aqui, encarnados, e nós vamos ser designados ainda para viver em uma outra cidade espiritual até nascer novamente,
até chegarmos lá, nós temos que passar pelo umbral. E o umbral é todo igual? Não. O umbral é o espaço entre os locais. Então, eu posso estar num umbral tenebroso, com pessoas que nem eu, que só querem se aproveitar, só querem tirar proveito, o outro que gosta de droga, o outro que quer assaltar, né? E aí aquilo fica horrível. Ou posso estar no umbral de pessoas que querem fazer o que eu gostaria, praticar o bem, ajudar o próximo, ou estudar, aprender. Nós seguimos o outro lado da nossa existência igual ao que nós viemos levando. Igual. E tudo é umbral. Tudo é o umbral. Então, o umbral é individual. O espaço é um só. Mas cada um enxerga naquilo que ele vive. Aqueles irmãos que nós chamamos de obsessores, somos o maior sofredor. Somos mais sofredor do que um que é menos obsessor, que nem é obsessor. Por quê? Porque eles passaram por uma dor muito grande na última encarnação, por um sofrimento, por uma morte de um parente, por qualquer coisa assim terrível na vida deles. E aí encontram um irmão que, ele era o Joãozinho que matou a minha mãe, que botou fogo na casa com as crianças e tudo. Encontram quando? Não se sabe quando. Quando o Ronaldo já tem 60 anos, tem 70, aí eles descobrem que o Ronaldo era o Joãozinho. Aí os caras vêm querer se vingar quando eles encontram. Eles podem encontrar quando é jovem, quando é criancinha, quando é maduro, quando é velho. Eles encontram, no momento eles vão encontrar. E eles vêm aí com a cabeça só enxerga o quê? O Ronaldo, que era o Joãozinho, enxerga o Joãozinho, e eles ficam vivendo o inferno da vida deles. Inferno. Porque eles enxergam aquele momento de desespero, de terror, que eles viram a casa queimando alguém. O que eles sofreram, que para eles foi uma injustiça bárbara. Aquela injustiça tremenda, eles só enxergam aquilo. Eles não enxergam mais nada. Eles não ouvem os da guarda deles. Eles não ouvem as pessoas que oram por eles. Eles estão em sofrimento por desconhecimento, por não ter ciência. Eles não têm conhecimento de que como é que são as coisas, que as pessoas evoluíram, que tem que perdoar. Eles não sabem disso. Eles acham que eles têm que se vingar. A vendetta, que diz os italianos. Tem que se vingar. É a única solução para a dor deles. Mas aqui também então, tem esses encarnados que pensam assim, né? Tem muitos encarnados que pensam assim também. Mas as pessoas encarnadas e desencarnadas não tem diferença. Então, mas a gente é só tem que roupa. conviver com isso agora, né? A gente tem que conviver consciente com isso agora. Quem? O sofredor? Quem que tem que conviver? Os dois, né? Também tem muito a ver com a mente. Mas né? aquele que quer, eu tenho que orar por ele. Primeira coisa, eu tenho que orar pelo obsessor. As pessoas que desconhecem, o que eles fazem? Eles rezam para o obsessor ser afastado. Leva ele, usam alguma religião, usa de afastar o obsessor e levar para um lugar tipo uma prisão no espaço. Né? E não é assim que tem que ser. Nós temos que doutriná-lo e ele aceitar. Ele tem o livre-arbítrio de querer continuar praticando o mal. Mas se ele ouve e é explicado numa mesa mediúnica que nós fazemos aqui, eles 99,9% dos irmãos aceitam, se convertem, aceitam encaminhamento, perdem perdão. Quando eles sabem, eles não sabiam. Eles não sabiam. Aí quando é mostrado para eles que eles passou por isso com esse irmão, mas na outra encarnação, olha o que ele fez. Nada vem de graça só numa encarnação. Às vezes vem encadeado de várias encarnações. Um faz o mal, agora esse faz o mal, agora o outro se vinga e assim vão. Se não romper essa cadeia de vinganças, se não romper isso com o amor, com o perdão, muitas vezes com uma mãe, uma avó que já desencarnou e que ora anos e anos por ele, para ter a oportunidade de ele ser trazido, para poder ajudar ele. Então, só com o amor
tu consegue doutrinar aquele irmão. E ele é o mais sofredor. É esse tal de obsessor. Aí, às vezes, mas o obsessor, às vezes, pode ser um parente, um padrinho, um primo, um tio, pode. Mas daí ele não está sob ação de se vingar, de nada. Ele está querendo ajudar e a gente, como não enxerga, não entende, a gente sente aquela energia. Tem alguma coisa comigo aqui. E às vezes é um irmão desinformado da espiritualidade que quer ajudar a gente, que está preocupado com a gente. Simplesmente isso. Então, o umbral, eu agora passei por uma experiência que alguns amigos já ouviram eu contar, em julho agora, muito interessante. Desencarnou o meu sogro, 97 anos desencarnou. Ele se dizia, não quer dizer que é, né? A pessoa se diz ateu, se dizia não acreditava na outra vida, conversa com o espiritismo, ria, vocês acreditam nessas coisas? Continuar a vida. Ele se dizia assim. Porém, ele era uma pessoa que praticava o que a maioria de nós espíritos talvez não pratique. A caridade, o amor. Fosse quem fosse, desconhecido, pedia ajuda, ele estava lá. Ele fazia nos últimos anos e a gente reclamava. Ele morava em Sobradinho, e embaixo morava dono do sobrado, uma senhora de idade. Ele conheceu a mãe, e a mãe antes de morrer dizia, cuida da minha filha, tá bom. Aí ele todo domingo fazia o almoço para ela, para os filhos, para os netos, levava lá, até com a cervejinha que ela gostava de tomar. Dia de semana, ele fazia sanduíche e descia lá do segundo andar para levar para o marido dela que estava trabalhando lá, consertando bicicleta. Mas vô, está com 90 e tantos anos, vô, pelo amor de Deus, vô, não tem elevador, para que fazer isso? Deixa vir o cara. Não, mas o coitado está trabalhando, ele não tem, a mulher não faz. Lá levava ele sanduíche. Um cara que fosse lá na casa dele trocar uma manutenção, outro dia, uns dias antes, uns meses antes, 2 meses antes, ele se incomodou comigo, ficou brabo. O cara ia, explorava ele, cobrava um monte, levava 45 minutos para sair, cobrava um dinheiro. E ele ali, um dia quente, disse para minha esposa, filha dele, dá uma Coca-Cola pro homem. Como? Não, dá água, então, ele não está nem pedindo, por que quer dar Coca-Cola? Olha só a mentalidade cainha minha, e a diferença da dele. Dá Coca-Cola para ele. Né? Não, dá água. Aí a mulher deu água para ele. Obrigado. Então. E foi embora, 45 minutos, tirou lá os seus 400 pila e foi embora. Daí ele ficou nervoso lá. Ele surdo, falando para minha sogra. Eu não posso nem dar uma Coca-Cola para uma pessoa que vem aí. E o outro dia foi, não, ele dá sanduíche, dá fruta, dá sobremesa. O negócio dele era dar as coisas. Ele morreu. Não quis, e eu digo assim, é orgulhoso, porque ele era muito orgulhoso. Nada, eu faço tudo. Não quis nada. É para ser cremado e não quero cerimônia nenhuma. Nada. Chegou alguns parentes que nem meus filhos, filho, chegaram lá, e 2 horas depois que ele morreu, não puderam nem ver. Já saiu do hospital, para a funerária, foi cremado até na outra cidade, lá em Caxias. No outro dia, eu fiz, de qualquer maneira, uma cerimônia de despedida, com pressa, na casa dele, com os parentes mais chegados. Mas ele assim. Aí, as pessoas ligavam, quem morreu Tabosa? Onde é que é o enterro? Era uma pessoa que todo mundo gostava. Até esses vizinhos de baixo queriam. Não tem cerimônia, ele não quer. Poxa vida. Aí, o que aconteceu? A minha filha sofrendo muito, a neta, né? A neta mais velha, sofrendo, chorando, tem 46 anos, chora. 2 meses, botava foto, 2 meses que o vovô e tal. Sofrimento. Aí eu peguei e trouxe ela aqui, na sexta-feira, no trabalho que tem na sexta-feira. Ela foi atendida 3 sextas. Depois já da primeira sexta, do sábado para o domingo, a coisa mudou da água para o vinho. Jesus também fazia água virar vinho. Hein? Então, água para o vinho mudou. Mudou porque ela levantou e daí de noite falou conosco. Passei um dia maravilhoso. O que foi que aconteceu? O vô apareceu. Olha só, pouco tempo, 3 meses. Ela estava sofrendo tanto que foi permitido, porque não é quando se quer, é quando é permitido, que ele viesse para ela durante o sono
e transmitisse para ela primeiro que ele sabia que estava morto. Ele sorrindo e dizendo que estava olhando por todos. E depois que transmitiu essas coisas, sem falar, só pensando e ela entendendo, ele começou a subir. E ela junto. Ele me levou no lugar onde ele estava, no umbral dele. O umbral dele, uma mesa, na rua, uma calçada, com um monte de gente sentada na calçada. Ele fazendo prato de comida e levando lá para aquele. Daí que ela desceu, acordou, pá, o vô está bem, está fazendo o que ele gosta. Então, cada um tem o seu umbral. Acredite ou não, acredite em Deus ou não acredite em Deus, acredite na vida eterna ou não acredite. Cada um vai ter o seu umbral, claro que vai para o umbral, mas o umbral dele é diferente do meu, é diferente do teu, cada um tem o seu umbral. Então, eu sempre que alguém fala um umbral que parece ser sempre uma coisa ruim, eu peço desculpa que me avancei na hora para tocar nesse assunto, porque eu acho que sempre é bom a gente dar um pouco da nossa experiência. Eu agradeço a Deus, agradeço mais que tudo a casa, que me dá essa oportunidade de vir trocar ideia com vocês. Vocês não são obrigados a aceitar essas barbaridades que eu disse, mas pelo menos pensem sobre isso, porque algumas coisas às vezes fazem sentido. Tá? Você sabe que toda joia começa de uma matéria bruta, né? Claro, o diamante é assim, uma pedra feia, né? Então você começou, veio para cá com um monte de matéria bruta e está polindo. Daqui a pouco nós vamos estar tudo joinha. Eu é que estou sendo polido aqui. É diferente, eu é que estou sendo polido. Né? Então agradecemos nesse momento ao nosso grande arquiteto do universo, a Deus, né? Nosso Pai Celestial, aquele que criou cada um de nós e que nos deu essa oportunidade de uma vez mais aqui nos reunirmos, trocarmos algumas ideias e podermos meditar um pouco sobre esses assuntos. Eu peço desculpa se não foi a contento do que se esperava, mas foi o melhor que eu pude dar nessa noite. Que Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Uma grande reflexão no dia de hoje. E a gente agradece ao palestrante